Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, do verso 1 até o verso 6. Vamos ler, meus irmãos, todos juntos. Você mantém sua Bíblia aberta depois, mas agora a gente faz uma leitura junto ali com a projeção para lermos bem bonito. Vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, nós te agradecemos pela sua santa palavra, essa palavra abençoada que o Senhor tem colocado à nossa disposição com tanta facilidade. E agora essa que lemos aqui, queremos que o Senhor nos abençoe e fale ao coração por meio dela. Então aquieta nossos outros pensamentos e nos dá uma postura de concentração, de atenção na palavra que vem do Senhor para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de um ano. E dentro de um ano, 365 dias, muita coisa pode acontecer, muita coisa boa acontece, muita coisa ruim também acontece, muita coisa mais ou menos acontece. Muitos sonhos são realizados, muitos sonhos são frustrados, muita surpresa acontece também, boa e ruim. E se ficarmos conectados às informações que a mídia traz para a gente, não é difícil a gente achar que foi muito ruim ou muito bom. Depende de quem está falando, de quem está criando a narrativa ou quem está mantendo a narrativa, vai dizer que uma coisa está muito boa, que isso está jóia, que isso está bem, ou vai falar que está tudo uma porcaria, que está uma miséria, que o negócio não está bom. E se a gente continuar desligados, desatento com esse tipo de coisa, corremos um risco de viver uma vida cristã onde a teologia que nos move não é Deus controlando a nossa vida, mas sim uma teologia que é voltada para as coisas que acontecem. Por exemplo, nós vimos isso aqui hoje na parte da manhã, sobre, por exemplo, a pessoa que fica achando que se ela mudar para determinado lugar, para uma cidade em específico, ou para um bairro daquela cidade, aí a vida dela vai ser boa. A confiança dessa pessoa é uma confiança puramente geográfica, é uma questão de espaço, de terreno. Eu acho que se tiver assim, isso vai fazer com que seu coração seja preenchido. Tem gente que não pensa na questão geográfica, mas depende demais de dinheiro, acha que a questão do dinheiro é muito fundamental. Claro, meus irmãos, que ninguém aqui está dizendo que o dinheiro é ruim. Se tem alguém que não gosta de dinheiro aqui, depois me procura, depois do culto, que eu gosto, tá? Pode deixar que eu guardo para você. Mas a questão é confiar no dinheiro, é depender dele, é acreditar que todos os nossos investimentos, as nossas expectativas têm que acontecer e funcionar, e o governo tem que dar muito certo e tal, como se quem nos mantivesse a vida fosse o dinheiro do governo. Na verdade, não é o governo, não é o seu trabalho, é a oportunidade. O dinheiro que você e eu ganhamos é só uma oportunidade de a gente experimentar algumas coisas, mas quem sustenta a nossa vida para a gente poder utilizar desse dinheiro é Deus. Então, nossa teologia, nossa fé não pode ser firmada na questão do dinheiro somente, ou do dinheiro como principal. Não pode. Mas não é só essa questão. Tem muita gente que acha que para se sentir bem, para viver bem, ele precisa ter
o melhor estudo, ler os melhores livros, ter acesso aos melhores profissionais da área de coach, ou de medicina, da psicologia, da psiquiatria, porque se você passar naquele ali, porque costuma acontecer até uma concorrência, não sei se você já percebeu isso, nós somos tão egoístas, ou tão preocupados em ter o nosso nome em primeiro lugar, porque até doença a gente concorre um com o outro. Se alguém falar assim, olha, eu estou com uma dor de cabeça, mas a minha é pior. É sempre assim. Olha, dei um bicudo ali na beirada, arranquei uma parte da unha. Ah, então para você está muito bom, eu arranquei, foi a unha inteira quando aconteceu isso comigo. A gente disputa essas coisas, até essas coisas desnecessárias. Mas a questão é, tem gente que pensa que se tiver assessorado por uma boa equipe médica, psiquiátrica, psicológica, emocional, ele vai viver bem. Se ele ler os livros certos, ele vai viver bem. A vida dele vai ser um sucesso, ele vai ter prosperidade, ele vai ser uma pessoa diferenciada. Não vai. Não vai. A nossa esperança não está nisso. Lemos hoje de manhã o Salmo 131 que fala assim, o salmista diz assim, olha, eu já até experimentei um monte dessas coisas e outras tantas, mas o que me fez ter contentamento foi eu me acalmar e sossegar em Deus. Como uma criança que acabou de mamar, dorme despreocupada, sabendo que está protegida e alimentada no lugar certo. É isso que eu faço com a minha alma. Minha alma eu trabalho para que ela se coloque cada vez mais sossegada em Deus, confiante em Deus. Mas a gente vai com certeza titubear em alguns momentos, nós vamos ficar meio para um lado, para o outro. E aí eu quero terminar esse ano, meus irmãos, compartilhando com você essa história que é por demais conhecida da gente, a história que Jeremias nos fala sobre um sujeito mexendo com barro. Ele está fazendo com aquele barro um vaso, está fazendo um objeto. Sabe por que isso aqui é importante para nós? Porque se a gente não perceber que o que nós somos, na verdade, é um barro na mão do olheiro, nós vamos viver sempre uma vida de angústia, de busca por aceitação, por conquistas, por um monte de coisa, porque a gente acha que a nossa vida está dependendo de outro, a nossa vida não está dependendo dos outros, nossa vida está na mão do verdadeiro Senhor do universo, aquele que faz, que refaz, que faz outra vez, e que quebra também se for necessário, para poder fazer de novo. Porque a vida do cristão verdadeiro, daquele que conhece a Deus, que coloca a sua vida diante de Jesus, ela não é uma vida que é igual a todo mundo. Então você não pode jogar com as regras que todo mundo joga, você não pode jogar de acordo com o jeito que o pessoal joga, porque a nossa vida está num rumo diferente, nós fomos comprados por um alto preço. E aí, você pertence a um Deus que te ama de uma forma tão especial, mas na hora de viver, vive como se você fosse qualquer um. Na segunda-feira você faz a mesma reclamação que os outros fazem do dia da semana. Ah, que segunda-feira é uma porcaria, não devia nem existir. Aí você entra na fila e fala, é mesmo. Não, segunda-feira é uma bênção. Porque domingo eu estava na minha igreja, porque domingo eu estava com os meus irmãos, porque domingo eu tive como descansar e curtir um pouco da minha família. E hoje eu estou aqui para trabalhar essa semana toda aí, segunda-feira é um excelente dia, porque é o primeiro dia logo depois do domingo. Mas nem sempre é assim que a gente faz. Eu acho que essa questão de quebrar a gente e ser feito de novo, é um pedido que nós deveríamos fazer a Deus com muita sinceridade. Você deve saber muito bem que o contexto onde Jeremias faz essa profecia, mostra que todo um povo estava afastado de Deus. Um povo de Deus, povo de Israel, estava vivendo para outros deuses. Queimava incenso, fazia um monte de coisa desgraçada, desnecessária, proibida, idolatrias, várias atitudes que demonstravam sua pura insubmissão e infidelidade a Deus. Fazia isso o tempo todo. E mesmo assim, acho
bonito da parte de Deus. Eu fico apaixonado cada vez mais com essas verdades. Eu fico, e você deveria também ficar, mais tranquilo. Meu coração, ele é invadido por uma paz exagerada. Eu não sei explicar, não. Quando eu olho, e ao invés de ver um Deus que pega o barro que está se quebrando e jogando fora para pegar um outro e fazer de novo, fazer outro com outro barro, ele continua insistindo com aquele barro ali. Um Deus que persevera, um Deus que é fiel e constante, o Deus que não é movido a sentimentalismos, a postura nossa, a sermos bons crentes. Tem vezes que nós não somos bons crentes, tem horas que nós não somos bons cristãos, mas o Deus que nós servimos, meus irmãos, não é um Deus que desiste de nós. Ele não faz de nós, assim, um teste. Nós não somos cobaias. Na sua bondade, Ele não tem lata de lixo. Porque se tivesse, eu dei para Ele motivos vários esse ano para Ele poder me jogar fora. Mas Ele não fez isso. Ele pega aquela massa e faz de novo. E faz outra vez. E faz outra vez. Ele podia falar assim, esse barro não presta. Traz outro para mim, pedir um funcionário lá. Pega outro barro, esse aqui não está prestando não. Esse aqui está toda hora dando defeito, só fica torto. Porque o problema não está no olheiro, o problema está no barro. O barro é que é sensível, o barro que é falho. O barro que somos nós é que se quebra com facilidade, que se destrói com facilidade. Mas Deus, que é rico em misericórdia, que é bondoso demais, é tão bondoso e tão misericordioso, que Ele pega e fala assim, eu não vou jogar o barro fora. Eu vou pegar esse barro, eu vou dar jeito nesse barro. Eu vou fazer o que eu tentei fazer, não deu agora a primeira vez, eu faço de novo, porque eu não desisto das pessoas. Eu não desisto daqueles que estão sob os meus cuidados, que estão nas minhas mãos. Eu não jogo fora. E é isso que Deus faz comigo e com você durante todo o ano. E é isso que a gente precisa celebrar numa virada de ano como essa. E entrar 2018 falando assim, o que eu posso fazer, hein? Como barro? Além de ser barro, o que eu posso fazer? E aqui vai algumas sugestões. Primeira coisa, meus irmãos, que você e eu somos barro, não temos dúvida. Que você e eu somos quebráveis, fugimos à forma que o olheiro deseja para nós, não temos dúvida sobre isso. Mas a gente pode pelo menos não ser um barro fujão. O que seria um barro fujão? É porque já falamos aqui que Deus não joga o barro fora, mas tem muita gente que se joga fora. Tem muita gente que erra, que falha, que não consegue atingir patamares, alvos, metas na vida espiritual, na vida pessoal, e ele mesmo desiste dele. Ele fala, não sirvo, não dá, não tem condição, esse lugar não é para mim. Quantas pessoas desistem do convívio que a gente está tendo aqui, porque elas se decepcionaram com elas mesmas. Não perceberam a bondade e o poder que existe na mão desse olheiro. E por isso elas falam assim, para mim não tem jeito. Eu atendi algumas esse ano aqui falando isso, para mim não tem jeito. Eu falei com ela, duvido. Falei com todas as pessoas que me falaram isso, eu duvido. Mas por quê? É porque aí começa a botar defeito num monte de coisa, porque ninguém quer ir para o buraco sozinho. Todo mundo quer arrastar o outro. E coloca defeito nisso, defeito naquilo outro. Eu acho lindo quando coloca defeito na pessoa que já morreu, porque como é que o defunto vai se justificar, né? É mais fácil. Bota defeito no defunto, numa pessoa que já foi. Claro, ele não tem como ele reagir, né? É um ato muito esperto e covarde ao mesmo tempo. Mas eu não acredito nisso, eu acredito num Deus que transforma, que muda, que pega esse barro e faz outra vez. Eu e você não podemos cair nessa bobeira de querer ser um barro fujão, que corre, que desanima, que desiste, que pula fora, que abre mão de
debaixo do cuidado poderoso desse Deus que transforma barro em coisa útil. Que o barro, antes de estar na mão do oleiro, era só barro, não serve para nada. Mas ele vai para a mão do oleiro e vai servir alguma coisa. Então, uma dica para 2018, não seja um barro fujão. Aceite ser tratado. Se coloque cada vez mais debaixo assim, dessa mão. Sabe? Eu assisti alguns vídeos que cachorros, quando condicionados, eles gostam de algum cachorro, gato, animal de estimação. Mas o que eu vi era de cachorro. Nenhuma preferência, e nada contra o gato também não, tá? Mas aí o pessoal ia lá e fazia um carinho na barriga do cachorro, aí ele deitava. Aí queria que fizesse mais. Aí a pessoa parava, ele ia lá e ficava esfregando até a pessoa esfregar o pé de novo na barriga dele. Já viram alguma coisa do tipo? Levanta a mão, quem já viu alguma coisa do tipo, assim, algum animal fazendo isso? Acontece, né? Tem uns animalzinhos, racional, pequenininho, que faz isso também, já viu? Animalzinho racional? Criança, gente. Animal, né? Criança também. Eu vi um vídeo que o menino pegava a mão e ficava... Né? A mãe batendo, ninando, ele tirava, ele pegava a mão e puxava de novo para poder tomar tapinha. Interessante, né? Apenas um condicionamento. Mas tanto aquele cachorro como aquela criança, o que eles querem, mesmo em situações diferentes, eles querem apenas que aquela mão continue tocando neles. Receber aquele contato ali. Eles não fogem, não procuram outro lugar, eles apenas querem, não, continua, porque está bom. Continua porque é gostoso. Sabe o que a gente deveria fazer em 2018? É enfiar debaixo dessa mão, que pega o barro, que transforma, que faz algo realmente diferente, que faz uma transformação na gente, que faz a gente um ser útil. Porque deveria fazer isso. E quando a gente achasse que de alguma maneira Deus está com a mão longe, a gente podia fazer, não, Deus, pega a sua mão, põe de novo, porque eu só preciso da sua mão, eu não preciso da mão de mais ninguém. As outras mãos que podem vir a me tocar, a me abençoar, são aquelas que o Senhor me mandar, mas a que eu preciso de fato é a sua. Por favor, põe a mão de novo, puxa a mão de Deus para cá. Mas só tem jeito de fazer isso, se você e eu, intencionalmente buscarmos a Deus todos os dias, intencionalmente. Não é aquele negócio de buscar Deus no desespero. Estava atravessando a rua, alguém deu uma buzinada, você volta, quase foi atropelado e fala assim, ai meu Deus, muito obrigado. Não, isso aí não vale. Isso aí é reflexo. Isso é apenas uma atitude de susto. É fazer Deus algo tão importante da sua vida, que você vai fazer o quê? Você vai separar tempo para Ele. Eu não conheço a rotina de todos vocês aqui, mas conheço de algumas pessoas, e algumas pessoas têm determinadas rotinas, têm determinados costumes, por exemplo, de assistir algum jornal específico, em algum horário. E naquele horário ali, é sagrado. Não pode ninguém atrapalhar, porque o jornal vai passar, daqui a pouco acabou. A gente até tem, no tempo de hoje, muitos recursos para poder ir lá e ver outra vez, num horário diferente. Mas a gente não gosta, a gente gosta de ver no horário que está acontecendo. E tem gente que faz isso com muita frequência. Consegue fazer, ter um ritmo, ter hábitos, acordar a tal hora, fazer tal coisa, tudo na ordem certa. Faça de 2018 um ano onde faz parte da sua rotina, faz parte do seu hábito, se colocar nas mãos do oleiro. Só isso. Leia a palavra de Deus todo dia. Para isso a igreja preparou 2 tipos de calendário, para você ter como todo dia fazer uma meditação breve, mas constante, todo dia, intencional, para você, certamente, depois quem não pegou, ainda pega lá atrás, tem lá os calendários, para você todo dia falar assim, não, eu preciso tomar café, eu preciso almoçar, jantar, beber água,
Tomar banho é bom também, não é? Vamos tomar banho. Escovar os dentes, preciso também. Mas eu preciso intencionalmente me colocar de novo, falar: Deus, eu preciso que o Senhor ponha a mão sobre mim e mexa em mim e me ajuste. E se por acaso eu ficar relutando de alguma maneira, eu me quebrar aqui na sua mão, que eu não saia desse lugar, que eu não saia da sua presença, mas que eu queira, mais do que tudo, que a sua mão me pegue de novo e me faça outra vez. Precisamos ser refeitos quantas vezes for necessário, mas por Deus. Quem é que está fazendo a cabeça da gente? Quem é que está fazendo a nossa cabeça? Porque se não for a Bíblia, é outro. Se não for a palavra de Deus, é outra palavra que está fazendo a sua cabeça. Tenha certeza disso. Se você não é um leitor constante, fiel, dedicado e crente mesmo, aquele que é crédulo, aquele que acredita de fato no que a Bíblia diz, então não é Deus que está fazendo a sua cabeça. Você é só um amigo do Evangelho, mas você não tem um Evangelho dentro de você. Precisamos fazer isso intencionalmente. E aí, meus irmãos, eu te falei que ia te dar algumas dicas, não é? Mas na verdade é uma só, é só essa. A dica que eu quero te dar para 2018 é essa: se coloque intencionalmente debaixo da mão do olheiro que pode tudo transformar. Isso não vai piorar a sua vida. Isso não vai atrasar seu lado. Isso não vai te colocar na rabeta da vida, das coisas, do acontecimento. Pelo contrário, coisas muito grandes podem acontecer. Para isso nós separamos um vídeo de uma experiência que um pastor teve, que ele ouviu de um membro da igreja, sobre essa questão. Preste atenção nesse vídeo, e você vai talvez se identificar com isso, vai entender o que eu estou querendo dizer para você. O vídeo fala sobre uma cadeira específica. Vamos assistir o vídeo, depois a gente continua a conversa aqui. An advertising executive came down to talk to me after a service, and he had just become a Christian. I had baptized him at the church, and he said, I just can't make time for a meeting with God. He said, you have no idea what it's like to commute downtown every day, and you live in a different world. I just can't fit that kind of thing into my life. And I remember looking at this young guy, hard-charging young guy, and I said, here's my experience, and I'm not, I'm only like 24 years old, so there it is. I said, I've always been able to make time for stuff I value. Just how my life works. If I value something, I'll make time to experience it. If I don't, I won't. And I'm making time for a meeting with God in my life. You do it any way you want. And he wasn't too happy with me that day, I don't think, and I didn't see him for a while. And then afterwards, I saw him many months later, and when he came down to talk to me, his countenance was different. He felt different. His conversation was different. And he invited Lynn and me, he and his wife invited Lynn and me to go over to their house for dinner. So we accepted. He lived right in the area. And so we go over to their house, and as we're kind of just having some appetizers beforehand, he takes me over to a rocking chair. And he says, you know how you challenged me to have a meeting with God and to make the time? He said, I love rocking chairs, so I bought a good one. And you said that maybe if you're going to make this repeatable and enjoyable, you should look at some scene or vista that you enjoy looking at. And he said, I've got a little backyard here, and I love looking over the backyard. So he said, I just bought this chair, and I put it at my favorite window where I can overlook the backyard. And he said, I got up a half hour earlier, 15, 20 minutes, half hour earlier each day, the last several months. I sit in the chair, I have a cup of coffee, and he goes, I read God's word. I try to make sense of it. I ask him to speak to me by his word. Then I meditate on it, reflect it, apply it to my life. Then he said, I write some thoughts down in a journal, and I pray. I pray that I will be more aware of his presence in my life. And I said, how's that going for you? And his wife jumped in and said, I'll tell you how it's going for him. He's a changed guy.
What happens to him when he sits in that chair has changed him. He's more centered. He's a more gentle and loving man in our marriage and to our children. I was very impressed with this, that he could show me his chair, that he had taken the time, that he had fashioned a meeting with God that he looked forward to, because he liked the chair, he liked the view, he liked the coffee, he was a morning guy, and he fell into this pattern. Many months later, I had coffee with him one time, and he said, I'm thinking about leaving my job in advertising. He said, I think I'm done with that. I said, where'd you get these ideas? And he said, well, in my meetings with God in the chair. He's been putting those thoughts in my mind. I said, what are you going to do? And he said, maybe I'll just help you build the church. I said, well, no one's getting paid around here, you know. And he said, well, I've done pretty well in advertising. I can hold on for a while, and maybe if the church grows, you know, then maybe they can help me and my family in some way. And I said, well, you better go back to that chair and see if God's really in this, because I don't want to take responsibility for your life and all this. And he said, okay, I will. And came back about a month later, and he said, you know, I gave notice at work, and if it's all the same to you, I'm just going to help you start building the church. You pay me what you can, but it's not a concern of mine. And this guy joined our staff, and I'm telling you, he was a hardworking, energized, joyful, industrious individual that really, really helped our church and was on our staff for many, many years. One of the best staff members in the early days of the church. Then one day he comes into my office and he said, you know, I still do that meeting with God in that chair, that rocking chair. And he said, God's been stirring in my life, in my meetings with God. And he said, a friend of mine's starting a brand new church in Colorado. And I think I'm going to pack my family up and move to Colorado. I said, can they support you? He said, no, I'm going to have to go back into the marketplace and make some money because they can't afford anything. And I said, are you ready to do that? And he said, you know, every morning I talk to God about it. And he said, I'm really fired up about it. So we said goodbye to him, and he packed his family up, and he went out, and he went back into advertising, made a lot of money, and gave most of it to the startup church. And it became a fantastic church. And then in that same chair that he moved out to Colorado, sitting at a window in the morning like he had done for many, many years now, he processed a bad medical report he got from the doctor that cancer had come his way. And he kept working, and he kept supporting that church, and he got sicker and sicker. It was a very fast-spreading kind of cancer. And then he was hospitalized. And one of the great losses he felt when he was in the hospital is that he didn't have his chair. And he died quite soon thereafter, and I did his funeral in Colorado. And I was talking to his widow, his wife, at the funeral reception afterwards. I said, that was something about that chair, wasn't it? She said, his whole life changed in that chair. I said, what are you going to do with the chair? And she said, we are going to pass that chair on to our children and on to our grandchildren in the hopes that someone would sit in it like Tom did and have their life transformed. Simple question, gang. Where's your chair? Where do you meet with God? Where do you reflect on His Word and open yourself to His power? Where do you become aware of His presence in your life? Where is that? And some of you go, well, you know, I don't have a nice backyard to look out on. It doesn't work for me. The thing about the unlimited presence of God is that you can meet with Him anywhere. Your chair can be anywhere. When we first started, Lynn and I first started taking our summer study breaks in South Haven, that little town on the other side, we rented a one-bedroom cottage in the summer times. And so it was chaos with two kids in that cottage. So I would leave and I would go to the Burger King in the morning for 30, 40, 45 minutes, sometimes an hour. First booth on the right when you come in the door, Main Street in South Haven.
I did that little practice for 9 years. Fiberglass booth in a Burger King. I made some of the most important ministry and personal decisions in my life. Fiberglass booth in a Burger King. To this day, when I drive by that Burger King, I look at it and I go, man, God met me there. There's a carpenter in this church that meets with God every morning in the front seat of his pickup truck, brings a thermos of coffee and his Bible. Half hour before the construction starts, he just sits in the front seat of his pickup truck, absorbs the Word of God, meets with God, surrenders himself with God, to God, asks for direction in his life. A young mom that I know goes to Starbucks whenever she can. Corner table, meets with God. Where's your chair? When you meet with a friend, let's say for a lunch, what happens is if you've connected with that friend, after you leave the restaurant or wherever it is, you think about that friend later on in the afternoon. When you meet with God, you think about him more throughout the course of your day. His presence lingers after the meeting. Where's your chair? Só vou repetir a pergunta do Bill Hybels. Onde está a sua cadeira? Onde você tem se encontrado com Deus? Onde você tem percebido essa mão abençoadora do oleiro tocando, mexendo e transformando você? Onde? Todos nós precisamos, se queremos de fato um 2018 melhor e diferente, precisamos de uma cadeira para encontrar com Deus. Oportunidade eu e você temos tido, estímulo não tem nos faltado e não vai faltar a essa igreja. Mas você precisa intencionalmente decidir que vai se encontrar com o Senhor todos os dias. Vai fazer um propósito desse com o Senhor. Que você não vai mais ser um barro fujão. Quando as coisas derem errado, que você não vai sair correndo, mas vai ficar ali. E vai buscar a mão dele constantemente, para ele mexer em você, porque ele é gracioso. É próprio seu e meu, que somos barros, é próprio da gente se quebrar, se estragar. Mas é próprio do oleiro fazer-nos novamente, e fazer-nos melhor, e fazer-nos do jeito que ele quer. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que a gente tenha essa decisão bem firmada, bem clara, bem definida em nosso coração. Deus eterno, em nome de Jesus, pela sua palavra, e por aquilo que ela faz de precioso, de maravilhoso, nós só temos que nos render a Ti. Obrigado por essa experiência de um irmão que a gente nem conhece, mas que resolveu achar um tempo na sua agenda, um espaço no seu dia, para encontrar-se com o Senhor, e muitas coisas foram mudadas na vida dele. Que nós também encontremos um tempo, um espaço, um momento, um jeito, de todo dia parar para conversar com o Senhor, de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer através da Bíblia, e sentir e pedir que o Senhor realmente demonstre o seu poder, seu cuidado, seu amor com a gente. Pedimos que seja assim. Nós não queremos ser um vaso de desonra, muito menos um barro que foge das tuas mãos. Nós queremos correr para os seus braços, porque o Senhor não desanima, não desiste. O Senhor não tem planos de nos deixar desistir. O Senhor não desiste da gente. Muito obrigado por esse amor, Pai. Senhor, obrigado por esse amor mostrado na cruz em Cristo Jesus. E nos dê, por favor, dê a cada um de nós aqui uma cadeira de encontro com o Senhor. Diário, constante, habitual, intencional e prioritária. Aquela cadeira mais importante, aquele momento mais importante do nosso dia seja na Tua presença.
É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando para o final do nosso culto. Temos hoje um momento muito agradável antes daquela parte lá fora, que é o momento onde a gente recebe membros aqui na igreja, onde a gente fala para a igreja aqueles membros que foram recebidos por transferência, por jurisdição, e vamos também receber membros por batismo e profissão de fé. Tá? Nós vamos fazer primeiro o batismo e a profissão de fé, e depois a gente chama os demais que foram recebidos de outra maneira. A gente cita o nome deles aqui, nem todos estão aqui, tá bom? Eu quero convidar aqui a nossa irmã Graciane. Quero fazer algumas perguntas para ela, diante da igreja, e para a igreja, diante dela. Depois nós chamamos os filhos aí, Eduarda e Davi, tá bom? Eu acho que eles vão trazer, porque esse copo aqui é pouco. Tá, tudo bem que a gente é presbiteriano, mas assim também não, né? Os irmãos, é uma decisão que a Graciane fez já há algum tempo e hoje ela oficializa aqui, formaliza. Pode chegar, Marcos. Ela oficializa diante da igreja a decisão de ser membro dessa comunidade. E como ela não foi batizada na infância, como a gente reconhece aqui o batismo infantil, nós vamos fazer daqui a pouco, a gente tem essa formalidade aqui de fazer por aqui. Nosso sistema é mais simples, torna as coisas mais tranquilas, mas não são de forma nenhuma algo assim corriqueiro, não. É um momento muito especial, Graciane, que a gente tem para poder recebê-lo aqui. E algumas perguntas eu faço para você, e espero que responda sim, dentro daquilo que nós já conversamos, né, já estudamos, e diante dessa igreja que você vai agora pertencer oficialmente. Você já pertence à igreja no coração de todo mundo, mas vai pertencer oficialmente. Graciane, é uma decisão sua, uma decisão pessoal, sem nenhum empurrão, ninguém está te obrigando. Você vem de livre e espontânea vontade para se tornar membro da igreja, sim? Também pergunto para você, Graciane, se nessa decisão que você tomou, você tem consciência de que assumir um compromisso com essa igreja é um passo de fé para reconhecer que você é pecadora, falha, mas que foi lavada e remida no sangue de Jesus. Sim. Você, Graciane, que a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento são realmente aquilo que Deus que Ele guardou para nós, para ser a sua orientação clara e sem distorções para a nossa vida? Você acredita nisso? Também pergunto para você, nesse momento, Graciane, considerando essas coisas, que Jesus morreu por você, você vem a essa igreja fazer sua pública profissão de fé e batismo, e entende que a palavra de Deus é realmente a regra de fé e prática do cristão. Você vem fazer isso numa igreja presbiteriana, que tem esse nome porque ela é governada por presbíteros. Ela tem todo um sistema que não tem nada a ver com doutrina, é o sistema de funcionamento dela que é presbiteriano. E então, minha pergunta é, você se submete a essas autoridades ou oficiais da igreja, ao regime que essa igreja adota, que ele não é o mais santo ou menos santo, ele é apenas um regime que nós utilizamos, de funcionamento, de associação, de ajuntamento de pessoas, que nós cremos que é bíblico. E você está disposta a obedecer os oficiais dessa igreja, as autoridades dessa igreja, enquanto essas autoridades se mantiverem fiéis à Bíblia? Sim. Dito isso, eu não tenho mais que perguntar. Tem que perguntar para a igreja. Vou pedir para a igreja ficar de pé, por favor, nesse momento. Todos os membros da igreja, as pessoas que estão aqui, mas principalmente os membros, vão responder para mim o seguinte: os irmãos recebem, prometem cuidar para que
a Graciane continue crescendo no conhecimento, na graça do Senhor Jesus, através do testemunho, da palavra, do incentivo de cada um de vocês. Sim, meus irmãos. Sim, os irmãos prometem também, diante de Deus e diante de nós aqui, fazer tudo que tiver ao seu alcance para que, caso a Graciane tenha alguma dificuldade na vida, seja espiritual, física, emocional, não importa, nós como família dela, família espiritual, formada em Cristo Jesus, nós assumirmos uma postura proativa para que ela não continue, para que ela possa ser ajudada na situação que vier a experimentar. A igreja pode dizer sim? Mais uma pergunta para a Graciane, que é importante e serve para lembrar a todos nós. Graciane, você assume também um compromisso com essa igreja, de sustentar essa igreja, com a sua presença, com a sua oração, com o seu testemunho, com seus dízimos e ofertas, sim? Então, nós te recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos o privilégio de poder receber a irmã Graciane como membro desta igreja. Ela que já pertence ao Senhor, que já entregou seu coração a Cristo e por isso já faz parte da igreja invisível. Agora também faz parte da igreja visível, da igreja presbiteriana de Itaparica. Louvamos o teu nome, Pai, por essa transformação, por essa mudança, por esse momento especial que podemos presenciar e participar na vida da Graciane, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Graciane não, o Vinícius vem agora, traz as crianças, e o outro Vinícius de castigo aí. Eduarda e Davi. Meus irmãos, vocês viram acontecer aqui na igreja um tempo atrás o batismo do Caio, feito pelo pastor Jackstone, e aprenderam muita coisa naqueles dias ali. E eu pretendo ser mais rápido que o Jackstone, mais direto, porque vocês têm essa orientação já que receberam e podem acessá-la e vê-la quando que vocês quiserem lá no nosso canal. Mas é um compromisso dos membros da igreja trazerem suas crianças, e por isso que a gente pergunta para a Graciane, que já é membro agora, para o Vinícius, se trazem Eduarda e Davi de livre e espontânea vontade também. Acreditam realmente de fato naquilo que a Bíblia diz, que o reino de Deus, as crianças têm esse direito ao reino de Deus e que elas são herança do Senhor. Por isso a gente não acredita de forma alguma que elas vão ser de outra forma, mas que até aonde competir os pais e a essa igreja, essas crianças são do Senhor e nós vamos viver dessa maneira. Por isso, concordam com isso, Vinícius? Concordam com isso, Graciane? Por isso que a gente não deixa que eles sejam formalmente ficados de fora. Não, eles entram, vão participar, assim como na antiga aliança, a criança com 8 dias já era recebida, através da circuncisão, nós recebemos as crianças pelo batismo. Graciane e Vinícius prometem diante de Deus e desta igreja que vão ensinar seus filhos a conhecer Jesus como Senhor, como Salvador, a ler com eles e por eles a Bíblia, todos os dias, e orar por eles para que eles cresçam temendo a Deus e sendo pessoas de bem? Sim. Outra pergunta, faço para vocês, que vocês assumem aqui o compromisso de não só ler, como ensiná-los a ler pela maneira que for, para que eles tenham acesso à palavra escrita no momento certo e possam ler eles mesmos a palavra de Deus e conhecer o Senhor ali através da Escritura, sim? Amém. Me dou por satisfeito. Quero perguntar para a igreja também. Mais uma vez, a igreja assume o compromisso diante de Deus e dos homens de cuidar dessas crianças aqui, Davi, Eduarda, serem testemunhas, exemplos, modelos para que eles realmente temam a Deus e creiam no Senhor Jesus. Sim, meus irmãos. Podemos continuar então pedindo também para que a igreja se lembre de que esse compromisso que nós assumimos é um compromisso que vai muito além dessa data. Não é só um compromisso feito no dia 31 de dezembro de 2017, é para a vida inteira. Então, vamos
pedir a Deus que nos dê graça para isso. Os irmãos se comprometem a ajudar o casal a educar essas crianças no caminho do Senhor, para que eles cresçam e sejam realmente pessoas de bem por causa do evangelho que transforma a vida deles. Os irmãos também se comprometem a fazer essa parceria, sendo irmãos da Graciane e do Vinícius, meus irmãos. Sim, me dou por satisfeito. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos batizar as crianças agora, em nome de Jesus. Pode vir para cá. Nós vamos receber aqui esses 2 cordeirinhos. Eduarda, eu te recebo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como herança do Senhor desse casal e como minha irmã aqui na Igreja Presbiteriana de Itaparica. Queremos que o Senhor dê crescimento à sua vida, Eduardo, e que você nunca se desvie do caminho do Senhor, que você aprenda a amar a Deus e a dedicar sua vida a Ele desde agora e seja para todo sempre essa decisão, em nome de Jesus. Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a certeza de que esse momento simbólico aqui é um momento que está registrado nos livros eternos, acreditando que essa vida, que a sua vida, Davi, foi separada por Deus, que você é um presente do Senhor para os seus pais e para nós, que a sua vida seja desenvolvida cada vez mais na presença de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vocês vão ficar aqui na frente ainda. Nós vamos ler uma lista aqui, vamos botar o pessoal aqui na frente para a igreja conhecer. Podem sentar a igreja. Os nomes que eu chamar que estão aqui, por favor, venham à frente para a igreja conhecer as pessoas que estão entrando para o hall de membros da igreja no ano de 2017 ainda, né? No ano de 2017. Glenda Gomes de Souza, não sei quem é essa, não sei quem é. O seu Ed falou que não ia colocar o nome dela, mas colocou, então está aqui, vamos lá. Cristiane Badaró, quem tiver aqui vem, né? Quem não está não tem jeito, né? Não dá para ir buscar agora. Eliezer Guzmão, Betânia Falcão, Eduardo César Moser, Bruna Batista Moser, Wallace Souza Santos, Carlos Renato, esse eu quase que eu engano com ele, Carlos Renato, Andréia, é o Renato, o nosso Renato aqui, Vinícius Bosco Carelli já está aqui à frente, esses são recebidos por jurisdição, tá? Por carta de transferência, a irmã Luciana está viajando. Como membros não comungantes, vem a Alícia Queiroz, que já está por aí, né? Aí. A Sara Cristina Badaró, e está faltando as crianças, ainda vamos ainda conversar, né? Renato e Andréia, mais para frente, os 3 meninos aí. Tem muita água para jogar na cabeça dessas crianças, gente, não vai ser problema não, graças a Deus. Esses são os irmãos que, por último, estão sendo recebidos aqui como membros da Igreja Presbiteriana aqui de Itaparica. Vamos orar pela vida deles? Eu vou pedir ao presbítero Ed que ore pela vida dos irmãos. Eu vou levar o microfone para o senhor isso, Ed. Ore pela vida dos irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento precioso em que o Senhor reservou para essa igreja no dia de hoje. Abençoe esses irmãos queridos que vieram para somar nessa igreja, para nos ajudar a expandir o reino do Senhor nesse local. Que eles possam realmente ter a consciência do dever que Deus colocou no seu coração. São membros, são pessoas que vêm de outras igrejas, sabem da responsabilidade do dever a ser cumprido. Nós aqui queremos nos alegrar nesta noite, em tê-los conosco, para nos ajudar na caminhada que algumas vezes se torna difícil, mas com a ajuda dos irmãos, nós vamos vencer passo a passo tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio e que nós sejamos dignos sempre, como conselho da igreja, de cuidar desses irmãos, atendê-los e aprender com eles também, que a vida é um aprendizado sempre. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Nos abençoe, nos dê um ano feliz,
um ano cheio da tua graça e do teu poder. É a nossa oração que nós fazemos em nome do nosso Mestre Jesus, nosso grande Deus e poderoso Criador. Muito obrigado. Amém.